Ok, iniciando então, portanto, meus queridos, mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, dando sequência em nossos estudos em Cristologia, os estudos sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E antes de mais nada, comecemos essa aula com uma oração. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor está aqui conosco, nos sustentando, fazendo com que estejamos aqui na Tua casa, no Teu dia, para glorificarmos o Teu santo nome, Pai. Por favor, ó Deus, abra nossa mente, o nosso coração para esses estudos agora, que de verdade nós possamos olhar para as Escrituras, entender mais acerca da segunda pessoa da Trindade, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, Pai, que o Teu Espírito Santo nos auxilie nessa empreitada. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na aula passada nós fizemos uma breve introdução acerca do estudo da Cristologia. Comentamos de maneira bastante breve, que se trata de uma área dentro da teologia sistemática que ela muitas vezes é tida como uma das áreas mais complexas da teologia. Há uma série de termos, uma série de conceitos que são conceitos bastante aprofundados, porque, obviamente, não tem como a gente ficar nadando no raso quando a gente trata de um assunto tão maravilhoso como a pessoa de Cristo. Há toda uma complexidade na pessoa de Jesus. Se fosse simples, certamente não teria tanta dissensão dentro da própria igreja ao longo dos séculos, heresias sendo criadas, entendimentos equivocados, concílios sendo formados para que essas heresias fossem combatidas. Então, de fato, o conhecimento acerca de Cristo, de sua obra, ele é um conhecimento profundo. E para isso a gente tem que fazer isso de uma maneira um pouco gradual. Não adianta a gente chegar e descarregar uma série de termos aqui que nós mesmos não estamos compreendendo. Um dos pontos mais importantes quando a gente vai estudar acerca da pessoa de Cristo é justamente as suas naturezas. E é justamente isso mesmo, naturezas no plural. As pessoas do mundo certamente irão achar que nós estamos equivocados, dizendo que Cristo tem mais de uma natureza. Mas esse é o grande mistério, nós veremos aqui nessa aula e na próxima, o quão absurdo isso é para o conhecimento humano, para a compreensão normal das pessoas, aceitar que Cristo possui duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Mas aí a gente tem que fazer aquela excursão pelas Escrituras para que nós possamos entender a lógica disso e compreender que isso sim é possível, por mais que nós, seres humanos mortais, com a nossa racionalidade, com os nossos limites de compreensão, possamos ter às vezes um pouco de dificuldade de entender isso. Então, nessa aula de hoje, nós buscaremos abordar os seguintes temas. O tema principal, as naturezas divina e humana do Redentor. Nós vamos tratar dessas duas naturezas e faremos isso nas próximas aulas de maneira pormenorizada, olhando primeiro para uma das naturezas, depois para outra natureza, entendendo o que significa ser 100% homem, 100% Deus, de maneira separada, para que a gente possa realmente ganhar bastante com essas aulas. Mas hoje nós faremos o seguinte, olharemos 3 pontos aqui acerca das duas naturezas. Então entraremos em cada uma delas, mas neste momento nós veremos a realidade das duas naturezas, e a realidade bíblica acerca disso, a procedência dessas duas naturezas. Veremos alguns trechos aqui das Escrituras em que isso fica bastante claro, e a necessidade das duas naturezas. Eu acredito, com uma visão geral desses temas, que esse terceiro ponto aqui, a necessidade das duas naturezas, talvez ele seja aquele grande divisor de águas para uma pessoa entender que é plenamente possível que Cristo tenha essas duas naturezas.
porque a gente olha para a necessidade de que isso acontecesse. Os nossos slides hoje aqui, meus irmãos, eles estão, tirando essa primeira citação, eles são completamente as Escrituras. Então nós trouxemos vários trechos em que nós vamos entrar em cada um daqueles subtópicos, né, para conseguirmos construir esses conhecimentos. E eu resolvi começar com uma citação do Dr. Heber Campos, o Heber Pai, como a gente conhece. Primeiro, porque ele sintetiza muito bem o que nós vamos estudar aqui. E segundo, porque ele é uma sumidade nesse tema. Talvez no Brasil a gente não tenha alguém que entenda mais acerca de cristologia do que ele. Ele escreveu 2 excelentes livros, 2 obras magníficas. Para ter ideia da complexidade e do esmero desse homem, né? Uma das obras trata dessas 2 naturezas de Cristo, e a outra obra trata somente da união das 2 naturezas. O que a gente vai ver em momento oportuno é conhecido em teologia como a união hipostática de Cristo. Então é um assunto assim riquíssimo, que realmente nos traz uma alegria muito grande a gente poder compartilhar isso com a igreja. E como pontapé inicial, né, essa citação aqui do Dr. Heber, ele diz o seguinte, e eu gostaria, quando fizer essa leitura, que a gente pensasse em cada uma das sentenças aqui, em cada uma das frases, porque o que ele faz basicamente é sintetizar todo o assunto numa porção de frases seguidas umas das outras. Então ele diz assim: Jesus Cristo é o Verbo divino que se fez carne. Ele não é metade Deus e metade homem. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Na encarnação não houve nenhum acréscimo à sua natureza divina, mas o Verbo adquiriu uma natureza humana que não possuía antes da encarnação. Ele não é meramente um homem que possui certas qualidades divinas dentro de si, nem o Deus que possui algumas qualidades humanas, mas ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, possuindo ambas as naturezas, a divina e a humana, de modo que ele é Deus 100% e homem 100%, possuindo todas as propriedades de cada natureza. É magnífico, quando a gente olha para essa síntese do tema, realmente é magnífico imaginar a grandiosidade deste ser que não encontra paralelo na ordem criacional, até mesmo porque ele não foi criado, ele é aquele que é o Verbo, aquele que estava antes de tudo, né, e por quem as coisas foram criadas. Então não há como nós fazermos um paralelo entre a pessoa de Cristo, e aqui olhando especificamente para a sua natureza, e qualquer outra coisa que a lógica humana possa compreender, possa tentar trazer esse paralelo. E assim, a mente humana funciona dessa forma, né? A gente começa a aprender um assunto, a gente entende um novo conceito, uma nova palavra, ou seja lá o que for, e a gente traz à nossa mente algo que possa nos remeter àquilo, fazendo esses elos, esses vínculos, para que a gente possa compreender. Mas quando trata-se de Cristo, não existe um paralelo. E eis aí a grandiosidade do nosso Senhor. Como nós dissemos lá no início da primeira aula, olhemos para isso não com um mero objetivo intelectual de entendermos isso, mas que olhemos para isso sabendo que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, nosso Redentor, e é magnífica a sua natureza, é incrível tudo isso. Então agora a gente entra, meus irmãos, aqui na primeira parte da nossa aula, que é a realidade dessas 2 naturezas. E como nós já dissemos, essa obra divina de Cristo possuir 2 naturezas é possível de ser atestado pelas Escrituras, mas é impossível de nós demonstrarmos o modus operandi de Deus para que isso acontecesse de fato. Como é que Deus
encarnou-se e é 100% Deus e 100% homem, e quando ele se tornou um homem, ele não deixou de ser Deus, né, como muitos acreditam. Há heresias que acreditam que quando Cristo se tornou homem, ele deixou de ser um Deus, ou ele se tornou um tipo de Deus de uma maneira imperfeita. E as Escrituras são muito claras, meus irmãos. A igreja, de um modo geral, e a nossa tradição reformada, ela tem sido pacífica na compreensão disso. Desde lá do início da igreja primitiva, passando por todos os movimentos dentro da história da igreja, passando pela reforma protestante, calvinismo e tudo mais. Há uma compreensão muito tranquila acerca desse tema. Nós não temos dificuldades acerca disso, de compreender essa complexidade. Portanto, nós aceitamos esse mistério das duas naturezas de Cristo como uma realidade. É um mistério incompreensível, mas se trata de uma realidade. O próprio Paulo vai tratar dessas duas naturezas de Cristo, embora sem usar esse termo natureza, que é um termo teológico com referência a Cristo, né? Em alguns textos de sua carta aos Romanos, em 2 trechos, mais especificamente. E a gente vê aqui, Romanos 1, 3 a 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo fala claramente aqui, né, que Cristo havia sido designado por Deus segundo o Espírito de santidade, né? A tradução pode estar um pouco diferente, que eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel, mas a Almeida Revista Atualizada também está muito parecida com isso. E Paulo faz essa distinção, né? Primeiramente, ele que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, mas também aquele que é declarado Filho de Deus, e Paulo fala aqui, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, né? Paulo já está levando lá para frente. E a palavra grega, que é traduzida como carne aqui nesse texto, ela significa não simplesmente corpo, uma parte física de um ser humano, mas ela significa a própria natureza humana. Alguns outros paralelos, quando Paulo mesmo utiliza essa palavra, que nos remetem a esse caráter de natureza, de formação do ser. Portanto, Paulo está dizendo claramente isso, que Cristo é humano, que sua natureza é humana. Cristo não é um tipo de Deus que se parece com a humanidade dos homens, mas ele é humano de fato, ele é homem de fato. As duas naturezas são intrínsecas ao nosso Senhor. Isso porque Cristo, humanamente, ele veio da semente de Maria, semente da Virgem, né? E é importante que o texto tenha dito aqui, né, na parte... Deixa eu só ver em qual parte que está aqui, segundo o Espírito, a segunda parte, o verso 4, né? Ele é dito declarado Filho de Deus. Declarado Filho de Deus, ou designado, como na Almeida Revista Atualizada. Não significa que ele foi feito Filho de Deus, mas ele simplesmente foi declarado. É um fato que vem antes dessa declaração. Ou seja, Cristo já era Deus quando ele foi feito homem, e ele foi feito homem de fato, em natureza. Sua própria natureza foi feita como os dos homens, né? E ele é declarado ou designado Filho de Deus. Não se trata, portanto, dele ter sido feito um Deus, né? Ou ter sido dado algum tipo de divindade para ele. Não é isso que o texto está dizendo. Embora muitas heresias do passado tenham dito exatamente isso, que Cristo era um homem,
que foi de alguma maneira feito um Deus. Não, Cristo é antes de todas as coisas. E aqui a gente pode, talvez aqui, filosofar ou entrar um pouco na questão mais apologética, né? Cristo possui uma divindade que é ontológica, ou seja, fala acerca do próprio ser de sua pessoa. O próprio ser de Cristo, ele é divino. Não se trata de uma divindade, de algum caráter que foi adquirido por ele, mas ele sempre foi assim. A essência, a natureza de seu ser é divina. Então, quando nós aceitamos essas afirmações aqui, nós compreendemos que ele sempre foi filho, na sua natureza eterna, né? Sendo da mesma substância do Pai. Isso não depende de algum tipo de momento histórico, de algum tipo de função. Mas Cristo é, por natureza, o Deus eterno. Ele é o próprio Deus. Nós temos a divisão da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós compreendemos que Cristo também possui a plenitude dessa divindade. Dentro da estrutura da divindade há um diálogo que é realmente curioso quando nós olhamos isso nas Escrituras. Quando o Pai se refere ao Filho, o Filho se refere ao Pai, e nós veremos adiante, há momentos em que a natureza de Cristo observa o Pai debaixo desse olhar humano. Assim como há momentos em que sua natureza divina conversa, dialoga com seu Pai, como que de igual para igual, obviamente com respeito pelo Pai, mas nesse diálogo entre um Deus, que é um só, é três, mas é um, né? Portanto, o texto aqui, Paulo está falando acerca da ressurreição de Cristo, né? Por isso a parte final ali que diz, na ressurreição dos mortos, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, parte final. Isso se trata de uma solenidade. Paulo está realmente apontando para Cristo como aquele que haveria de cumprir todas as coisas, porque somente Ele poderia fazer isso, com essa natureza que é 100% humana e 100% divina. Há um erro, né, herético do adocionismo, que é justamente aquilo que eu havia comentado antes, que afirmava que Jesus era apenas um homem e ele foi adotado por Deus como filho em algum dos momentos históricos da vida de Cristo, como o batismo ou a sua ressurreição, e que daí a partir desse momento ele seria Deus, né? Mas é importante a gente fazer essa distinção e observar esses textos bíblicos, né? Porque a gente não tem mais como cair nesse tipo de armadilha. A gente está ressaltando aqui, portanto, a união dessas duas naturezas de Cristo. É dito que ele é filho de Davi, portanto, segundo a carne, né, ele é descendente de Davi, mas segundo o Espírito de santificação, como dito ali, ele é filho de Deus. Portanto, ele é eternamente filho de Deus, porque isso é parte do próprio ser de Cristo. Não se trata de uma característica ou algum evento que aconteceu posteriormente à sua encarnação. Portanto, meus irmãos, dando sequência, temos mais um texto. Esse texto aqui talvez seja melhor fazer uma leitura um pouco antes dele. No verso 4 diz assim, que são israelitas ou judeus, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Daí entra nessa parte, que Paulo diz, dos quais, ou seja, desses que nós falamos agora, né, são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Mais um texto que trata dessa maneira clara, de que Cristo possui as duas naturezas, né? Paulo deixa isso muito evidente, em que a natureza humana de Cristo, ela está expressa aqui no fato dele descender dos judeus, né? O fato que Cristo possuía uma genealogia
entre os homens. Cristo era da linhagem de Davi. Ele é chamado em vários momentos assim. Mas talvez a expressão mais clara aqui seja justamente a frase segundo a carne, né? Isso mostra realmente, mais uma vez, essa natureza humana de Cristo. E aqui isso deve ser entendido, assim como quando nós olhamos para outros escritores, como João, quando diz lá que o Verbo se fez carne. Portanto, isso tem que ser entendido como a natureza humana de Cristo. Não somente a parte externa, exterior, que ele tem essa matéria física, né, que a gente poderia chamar de carne. Mas não, num sentido mais profundo, de natureza. Portanto, Cristo possui essa natureza humana, uma vez mais, enfatizando este ponto. Então, a divindade de Jesus aqui é manifesta em duas coisas nesse verso. O fato dele ser Deus eterno, e é dito ali para todo sempre, né? E o fato dele ser superior a tudo, é dito é sobre todos, né? O qual é sobre todos. Então, a gente consegue compreender que ao mesmo tempo em que se trata de uma natureza humana, se trata também da natureza divina. No mesmo texto, os mesmos versos, né? O Paulo falando acerca disso. O que nos dá essa convicção de que Cristo é as duas coisas ao mesmo tempo. Não é somente parcialmente homem e parcialmente Deus, como nós lemos lá no início, mas ele é totalmente essas duas coisas. Agora aqui um texto um pouco maior, meus irmãos, mas nós vamos ver ele em partes. Eu vou fazer a leitura dele completo, daí a gente vai quebrando a explicação. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Primeira coisa que nós podemos olhar aqui para esse texto, meus irmãos: este ser que nasceria, que haveria de nascer a partir de Maria, era uma pessoa, e uma pessoa chamada Jesus. Ou seja, de Maria não ia nascer simples e unicamente uma das naturezas do Redentor, a humana. Porque essa natureza, a natureza de Cristo, ela não pode existir a parte da sua outra natureza. Portanto, nós estamos tratando da segunda pessoa da Trindade, que já possui uma natureza divina. Ele é aquele que foi antes de todas as coisas, por meio do qual todas as coisas foram criadas. E aqui está sendo dito que ele se tornaria um homem, se tornaria uma pessoa com um nome. Interessante a gente pensar nisso. Não se trata de uma força desconhecida, não se trata de algo que nós não conseguimos nomear, mas o próprio Cristo aqui é dito que ele tem um nome, que ele tem uma personalidade, e essa personalidade é uma personalidade humana e divina. Mas é dito no verso 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mostra aqui, portanto, que ao mesmo tempo em que ele é chamado de Filho do Altíssimo, ele é chamado de Filho de Davi. Primeiro, ele é chamado de Filho do Altíssimo porque ele veio do seio do Pai. Essa base de personalidade divina faz parte totalmente do Redentor. Então, há aqui de fato um caráter pré-existente quanto à sua natureza divina. Então,
nós conseguimos compreender essa lógica, né, daquilo que é eterno e não deixa de ser eterno, se tornar algo humano. E o grande mistério disso tudo é como que Cristo pôde ser contido em meios que não são eternos. Como que ele pôde se tornar carne? Como ele se tornou um homem? Então, realmente, não há outra explicação a não ser apontarmos para a obra divina. Como visto anteriormente, o Espírito que agiu, né? Mas o mesmo verso também diz que ele é filho de Davi. Em vários lugares a gente vê essa expressão, esse título de realeza, né, sendo atribuído a Cristo, mostrando a sua linhagem, a sua descendência, mostrando que ele era o cumprimento das promessas lá do passado. E tudo isso vai caminhando conjuntamente com sua divindade. Romanos 1,3 é dito que, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Mais um texto que corrobora para isso que nós citamos aqui. Então, Cristo, de fato, ele é a descendência de Davi. Veremos mais à frente quais as implicações disso, ou quais as comprovações um pouco mais pormenorizadas sobre isso. Mas basta pensarmos aqui, né, que a palavra descendência, no grego, ela significa espermatos, que é a palavra esperma, que significa semente, é a mesma palavra usada hoje em dia. Então, a gente passa a olhar para essas passagens, também nos lembrando lá de Gênesis, né? Quando é dito que a semente da mulher, que a descendência da mulher, enfim, Cristo vai cumprindo todas essas coisas. Ele se torna homem para cumprir com a promessa de expiar os pecados do povo de Deus. O verso 33 aqui, ele vai dizer o seguinte: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, essa pessoa criada como homem, ou melhor, essa pessoa que jamais foi criada como homem, mas que se tornou homem e que existe antes da eternidade, ele vai continuar reinando, só que de uma maneira especial, quando, obviamente, a segunda vinda se concretizar. Cristo possui uma autoridade por todo o tempo em que ele passa, tem seu ministério nesse mundo. Mas a segunda vinda irá selar isso de uma maneira especial, além de tudo, mostrando que realmente ele é o nosso Deus, ele faz parte da Trindade, ele é totalmente Deus. Então, homem nenhum jamais poderia fazer isso. Homem nenhum, mortal. Mas Cristo pode, pois a sua natureza permite que isso aconteça, que ele viva eternamente, que ele vença a morte, que ele consiga concretizar todas essas promessas. Somente ele, somente por meio dele, que é 100% Deus também. O verso 34 diz: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E aqui nós vemos que a concepção de Cristo foi sobrenatural. Ou seja, Cristo não nasceu ou foi concebido da maneira comum, da maneira normal. Há aqui um grande mistério, que é justamente o fato que permite que Cristo tenha essa dupla natureza, que é uma natureza indissociável, né? É uma natureza que realmente não pode ser... não podemos olhar para Cristo sem enxergar essas duas naturezas. Não são duas pessoas diferentes. O grande equívoco da heresia do nestorianismo é justamente esse, imaginar que Cristo era duas pessoas. Não, mas é uma parte homem e uma parte Deus, e muitas vezes não há uma harmonia entre essas duas partes. Não é isso. As Escrituras nos mostram ele como uma coisa só, como uma natureza só. Mas esse ato de concepção, como estávamos dizendo, é algo sobrenatural, algo que é um grande mistério.
Talvez um dos grandes mistérios, o maior mistério da existência humana seja isso. Que nós sabemos que Deus criou todas as coisas, e que todas as coisas foram criadas a partir do nada. Deus, portanto, pré-existente na ordem de todas as coisas. E há uma lógica naquilo que Deus cria. Há uma ordem e há uma lógica. Mas quando nós olhamos para esse evento aqui, há uma quebra nessa estrutura lógica. Porque alguém somente pode ser concebido se há, de fato, uma união entre um homem e uma mulher. Mas Cristo, para demonstrar, né, a obra de Deus aqui, para demonstrar em Cristo a sua divindade, e também para não contaminar a sua natureza com o pecado do homem, ele é concebido dessa maneira sobrenatural, que ultrapassa a compreensão da lógica humana. Então, o que Deus faz aqui, de uma maneira um pouco mais técnica, ele faz com que a segunda pessoa da Trindade seja unida a uma substância humana, não personalizada, de maneira que uma figura ímpar passa a existir. Uma pessoa divina, com a natureza divina, que recebe sobre si uma natureza humana. Essa união, ela é tão poderosa que nunca mais as duas naturezas de Cristo se separam, nem mesmo em sua morte. A morte de Cristo é o maior testemunho de que sua natureza humana e sua natureza divina são indissociáveis, indissolúveis, porque ele morre, e de fato Cristo morre, mas ele ressuscita, porque ele também é Deus, ele não é somente homem. Os homens foram feitos para morrer. Nós temos um tempo certo, cada um de nós. Mas a natureza divina de Cristo faz com que ele seja eterno, mesmo após a morte. Ele morre, ele prova disso, mas ele retorna, né, de maneira a demonstrar essa sua divindade, a mostrar que ele está acima de todas as limitações da vida humana, das limitações do tempo. Cristo está acima disso tudo. A primeira parte do verso 35 diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria questiona aquele anjo, porque, de fato, né, não há uma lógica nisso, como vimos, como falamos aqui, não há uma lógica humana naquilo que está sendo descrito aqui. Portanto, o questionamento é, mas como que isso se daria? E, de fato, as duas naturezas de Cristo, elas são unidas em uma só pessoa de uma maneira sobrenatural. Né? Desceria sobre Maria o Espírito Santo, e é dito que o poder do Altíssimo cobriria ela com uma sombra. Portanto, uma substância que continha todas as propriedades da natureza humana foi acrescida à pessoa divina, com natureza divina, de forma que o Redentor passou a ser, como é dito em teologia, vere Deus et vere homo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso ocorre simultaneamente, né, por meio da ação do Espírito Santo que une essas duas naturezas. Isso é uma coisa incrível, né? A gente não consegue conceber isso naturalmente. Inclusive, muitas pessoas não creem no Evangelho ou não creem em Cristo porque o entendimento delas está totalmente alheio a essa capacidade de compreendermos um sobrenatural. Nós olhamos para esses textos, nós olhamos para essas explicações, e pela graça de Deus, que nos salvou, nos escolheu, nos salvou, nós conseguimos compreender isso, por mais que esteja acima da razão humana. Mas as pessoas dificilmente irão compreender, em alguns momentos até farão chacota acerca disso. Né? Há aqueles que dizem que Jesus era o caso de um outro relacionamento de Maria, tornando a história do Redentor uma vulgaridade, uma coisa assim abominável, né? Então, há todas essas nuances aí quando nós olhamos para isso. Mas seguindo adiante, a segunda parte do verso
35 diz, primeiro ele fala, né, que desceria o Espírito Santo, que o próprio Altíssimo cobriria com sua sombra, e decorrente disso, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, se Cristo houvesse sido gerado de maneira natural e não sobrenatural como foi, certamente ele não poderia ser chamado, como dito aqui, de santo. Ou na Almeida Revista Atualizada está lá, ente santo. Né? Então, Cristo jamais seria chamado de santo, antes mesmo dele se tornar um homem, dele nascer, se ele de fato não fosse Deus ao mesmo tempo. Então, a gente consegue compreender essas verdades aqui. A santidade de sua natureza divina é essencial, obviamente, porque ele é Deus. E a santidade de sua natureza humana é uma santidade derivada. Só que neste caso é uma santidade perfeita. Então nós compreendemos que a natureza divina de Deus, de Cristo, ela é totalmente santa. Mas nós também compreendemos que a natureza humana de Cristo possui essa mesma santidade, por mais que seja uma santidade derivada dessa divindade, né? Ele essencialmente é santo por ser Deus, mas ele também é santo porque ele viveu de maneira plena. A sua santidade enquanto homem é perfeita. Então, não há, talvez, uma distinção aqui um pouco mais técnica, né? Entender a santidade proveniente de sua natureza divina como algo essencial, que faz parte de sua essência, e a santidade proveniente de sua natureza humana como algo derivado, mas ao mesmo tempo uma santidade perfeita. E nós veremos à frente. Esse é o motivo pelo qual Cristo pôde substituir aqueles que são os filhos de Deus. Porque ele tornou-se homem, mas ele não deixou o pecado, de alguma maneira, entrar, né, em sua vida, em sua conduta. Ele não teve sequer um traço de pecado. Então, realmente, ele fez exatamente aquilo que nós deveríamos ter feito, e ele faz isso, se torna homem para cumprir com a lei, para fazer jus, né, a essa questão de ter se tornado homem, de ter conseguido cumprir a vontade de nosso Senhor, e de maneira perfeita. Então, tudo isso aqui é uma ação sobrenatural, a gente vai vendo, né? Desde a concepção até essa formação da natureza de Cristo, nos mostrando a grandiosidade desse ponto, e que muitas vezes tem sido desprezado pela igreja. A igreja tem colocado Cristo como um tipo de Deus, talvez inacessível, numa compreensão equivocada de sua natureza divina, ou então, por vezes, como um Deus que ele é fraco, como um Deus que ele tem, sabe, alguns traços que são próprios das nossas mazelas humanas, quando olham para a natureza humana de Cristo. E não é isso que as Escrituras estão dizendo. Não é isso que nós aprendemos. Ele é totalmente santo, ele é perfeito. Sua natureza divina é perfeita, mas sua natureza humana também foi perfeita. Ele cumpriu com tudo aquilo que Deus exigia. Portanto, essa concepção acontece de maneira extraordinária, de maneira misteriosa, para que Cristo não recebesse, de alguma forma, algum traço de pecaminosidade da mulher, né, que foi sua mãe. Nós, como cristãos protestantes reformados, nós compreendemos qual o papel de Maria, e de fato foi uma mulher extremamente piedosa, mas ela era uma mulher pecadora, como nós. Então não há essa ideia de um tipo de santidade em Maria, para que ela seja inclusive idolatrada, por ter sido uma mulher completamente diferente das outras mulheres.
esse próprio conceito, essa própria ideia, quebra tudo que nós acabamos de ver, né? Que essa concepção de que Cristo, ele tem a sua natureza humana perfeita. Isso é um ponto fora da curva, diríamos assim, porque somente Ele tem isso. Maria não teve. Portanto, Maria, se ela desse à luz a um filho, como ela fez, né, posteriormente, e da maneira comum, natural, certamente seus filhos também carregariam seus pecados. E aqui há essa concepção divina, para que isso fosse diferente, que Cristo pudesse cumprir com sua natureza humana totalmente santa. Então, nesse momento de concepção, nesse ato de concepção, é que ocorre o que na teologia se chamam de unio personalis. É o momento exato em que a natureza divina e a natureza humana de Cristo se tornam uma coisa só, no momento em que Cristo é concebido. Então, nós podemos compreender isso olhando, inclusive, para a trajetória de Cristo. Nós não sabemos muitos detalhes, né? As Escrituras, elas nos dizem somente aquilo que é suficiente, que Deus desejou que nós soubéssemos. Mas, certamente, Cristo, ele já demonstrava alguns traços de divindade, quando ele era pequeno, quando ele era menino, né? Talvez a gente tenha alguns relatos ali, quando a gente vê ele viajando com sua família, já em meio lá aos mestres da lei, conversando, se engajando naquilo. Talvez isso já fosse verdadeiramente, né, esse traço divino dele aflorando, mostrando que ele era alguém diferente. Nós normalmente não costumamos ver, né, uma criança por aí saindo, se colocando no meio de teólogos, de pregadores e conversando acerca desses temas. Mas Cristo carregava ambas as coisas, né? Então, de fato, não há como separar uma natureza da outra. Isso é um mistério, realmente, uma obra divina, algo sobrenatural. Mas indo adiante, meus irmãos, aqui nós estamos vendo, primeiro, a realidade disso tudo. Então, de fato, Cristo possui essas duas naturezas. Mas a gente pode olhar um outro ponto aqui, que seria a procedência dessas duas naturezas. E alguns textos vão nos ajudar. Gálatas 4,4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é interessante aqui a gente comparar isso com o que João fala acerca de Cristo, né? Enquanto João está falando que o Verbo se fez carne, aqui está sendo dito, né, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então, quando a gente compara essas coisas, a gente consegue compreender que Cristo foi de fato enviado por seu Pai, de que o ato dele ter se tornado homem, dele ter entrado nesse mundo por esse meio, foi uma missão que ele cumpriu e uma missão dada por seu Pai. Então, antes de Cristo nascer de Maria, ele, como Verbo divino, ele já existia, ele já era o Filho de Deus, eternamente Filho de Deus. Não houve, portanto, um tempo em que Cristo não tenha sido filho. A gente poderia dizer, né? Nunca houve um momento em que o filho deixou de ser filho. Ele sempre esteve debaixo de nosso Deus, assim como a primeira pessoa é eternamente Pai. Essa é a ótica que nós temos que olhar para essas questões. Cristo, em sua divindade, ele sempre existiu, sempre foi o Filho, sempre esteve debaixo de seu Pai. Mas daí, neste momento, né, Deus envia o seu Filho, e ele é nascido de mulher e nascido sob a lei. O mesmo texto vai nos mostrar, né, que não somente isso, mas que Cristo é verdadeiramente homem, e a sua natureza humana, ela vai derivar completamente a partir de Maria. Então, assim como ele é plenamente Deus, ele também é plenamente homem, derivando da sua natureza a partir de Maria. Compreendendo, obviamente, meus irmãos, que Cristo não se tornou um homem qualquer. Se ele se tornasse um homem qualquer, como um de nós,
a sua obra não teria se cumprido, né? Ele teria pecado e, enfim, nada disso faria sentido. Mas é justamente o caráter sobrenatural disso. Mesmo quando ele se torna um homem, né, ou seja, para fazer semelhança de homens, para que pudesse cumprir com tudo que ele precisava fazer, é uma coisa diferente. É um tipo de natureza abençoada. Ele era santo, né? Então, o seu viver foi exemplar. Por isso que nós podemos dizer que ele é o nosso exemplo, o nosso grande modelo, não somente porque ele é Deus, porque a gente também olha para os atributos de Deus Pai, aqueles atributos comunicáveis, né, que são passíveis de serem trabalhados, copiados até pelos homens, e a gente entende isso. Mas Cristo, mais do que isso, ele se tornou um homem, para que ele fosse exemplo de conduta, para que ele fosse exemplo de santidade, para que nós compreendêssemos que é possível ser santo, que é possível viver uma vida digna aos olhos de Deus. Então há toda essa riqueza aqui de detalhes no fato dele ter se tornado humano. Vamos adiante. Praticamente em todas as passagens que tratam ou que apontam para a procedência de Cristo por meio de Maria, praticamente todos esses textos, eles dão uma ênfase na pré-existência do Filho, que justamente estão tratando aqui da origem divina do Redentor, né? Então, enquanto esses textos ressaltam o seu caráter humano, mostrando meio como isso acontece, né? A procedência de Cristo em sua natureza humana, esses textos também apontam para o fato de que ele é Deus. Então há sempre essas duas ideias, essas duas realidades sendo relacionadas nas Escrituras. Por mais que isso seja paradoxal, como já dissemos, né? Alguém que possui duas naturezas, isso está sendo ressaltado nas Escrituras. É algo realmente miraculoso, não há como explicar de outra forma. Outro texto, Hebreus. E Hebreus tem várias passagens que falam acerca desses temas, mas Hebreus 10:5 diz assim: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Primeiro ponto, né? Entrando no mundo, já nos dá a ideia da pré-existência do verbo, né? Ou seja, ele não foi criado naquele momento. Cristo não foi criado quando ele nasceu ou quando ele foi concebido. Ele já existia. Ressaltamos isso mais uma vez. E aqui o vir ao mundo, ou entrar no mundo, significa, portanto, o ato de encarnar-se, que é o momento em que ocorre essa união de suas duas naturezas. A natureza humana aqui é justificada pela expressão corpo me preparaste, ou corpo me formaste, como outras traduções, e o corpo aqui, mais uma vez, não significa somente a parte física da natureza humana de Cristo, mas a sua própria humanidade, a sua própria natureza, né? Portanto, o Redentor recebe esse corpo, que é a sua natureza humana, a partir de sua mãe, Maria, mas entra no mundo como filho. Tem origem, portanto, não temporal, tem origem no Pai. Cristo quebra essa lógica de uma maneira interessante, né? Porque ao mesmo tempo em que nós vemos Cristo tendo a capacidade de ter uma idade, por exemplo, né? Ou seja, ele era de fato um homem, e ele estava debaixo do tempo, nesse sentido, né? Ou nessa natureza humana, ao mesmo tempo ele é eterno, ele já existia antes de todas as coisas. Isso é muito filosófico, né? A gente imaginar o eterno sendo contido em algo que é tão passageiro, porque é isso que nós somos, né? Passageiros. A gente vive, né, de maneira bastante breve. Imaginar aquele que criou todas as coisas sendo colocado, né, numa posição dessa, a gente começa a entender melhor, né, trechos lá como Filipenses, que fala, né, que ele não considerou usurpação ser igual ao Pai, mas ele se humilha de fato, se torna homem,
né? Deixa essa divindade como que de lado momentaneamente, no sentido de ser glorificado como Deus, né? E para receber justamente uma glória ainda maior após a sua morte, após a sua ressurreição, e quando ele vier pela segunda vez, quando ele resgatar os seus, né? Então, o plano divino, soberanamente designado, ele é incrível. Ele nos mostra que Cristo tem uma personalidade riquíssima quando a gente olha para esses pequenos detalhes, né? Vamos lá, acho que conseguimos mais um trecho aqui antes de acabar. E o fato eu já entrei brevemente nisso, né? Mas tudo isso acontece, né? Primeiro, a gente entender essa realidade, entender de onde vêm essas naturezas de Cristo, porque há uma necessidade. Nada disso acontece sem razão. Era absolutamente necessário que o Redentor tivesse essas duas naturezas inseparavelmente unidas. Havia uma necessidade, portanto, e a gente vai olhar primeiro para a necessidade da natureza humana. Acho que não vamos conseguir terminar nessa aula, mas a gente já começa aqui. Por que era necessário que Cristo se tornasse homem? Por que era necessário que ele se tornasse homem, que ele fosse homem? Então, há algumas razões aqui que nos levam a crer nessa necessidade absoluta da natureza humana, para que Cristo pudesse realmente exercer a sua tarefa de redentor. Sem tornar-se homem, seria impossível fazer o que ele precisava fazer. O primeiro ponto é que Cristo tinha de ser verdadeiramente homem para poder substituir outros homens. Ele tinha de fato que ser semelhante a nós, para que pudesse substituir em todas as coisas nas quais ele agiu como nosso substituto. E é por isso que Cristo é tentado, é por isso que Cristo sofre as dores, é por isso que Cristo é ultrajado de diversas formas, é humilhado, porque nós também passamos por isso. Cristo torna-se homem por vários motivos, portanto, um deles, para que ele possa substituir os homens, passando por aquilo que os homens passam. Só essa ideia, meus irmãos, já quebra, assim, no meio, essa ideia de teologia da prosperidade, ou essa teologia do triunfalismo moderno que nós vemos por aí. Não, porque nós fomos resgatados por Deus para que nós sejamos vencedores, para que eu seja o melhor dos profissionais, ou seja, enfim, alguma coisa que aponte para mim, aquilo que aponta para o homem. Não, não é isso que nós vemos. Cristo vem para sofrer, porque os homens, os filhos de Deus também sofrem. O sofrimento é uma realidade humana. E a grande diferença entre o nosso sofrimento, a nossa tentação, tudo aquilo que nós passamos, as dores nossas, e aquilo que Cristo passou, é bastante óbvio, que por ele ser esse homem que não pecou, que foi 100% santo, imaculado, ele passou por tudo isso sem pecar. Ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Ele passou os sofrimentos, mas ele não pecou contra o Pai nesses momentos. Ele não acreditava que tinha algum tipo de necessidade de mostrar a sua própria glória como homem, né? Porque nós somos assim. Por vezes a gente quer mostrar que nós podemos, que nós conseguimos, ou que nós somos, que nós temos, né? Cristo não. Ele obedeceu de maneira cabal tudo aquilo que Deus havia colocado como obrigação sobre ele. Ele de fato vai, né, como aquele cordeiro em direção ao matadouro sem pestanejar, né, passando por sofrimento, chorando, passando por inúmeras dores, mas ele cumpre isso de uma maneira plena, portanto. Esse é um dos pontos que nos mostra que ele havia de ser verdadeiro homem, para que pudesse substituir os homens, né? A ira de Deus é colocada sobre o corpo, sobre a alma de Cristo. Cristo, de maneira completa, ele fica no centro da ira de Deus.
A gente consegue imaginar isso, né? A gente não consegue. É uma coisa absurda. O fato dele ter se colocado nessa posição de maneira sem voltar atrás, sem questionar. Quando a gente olha para esses fragmentos da vida de Cristo, nós entendemos que ele era de fato um homem perfeito. Não havia nenhum tipo de imperfeição nele. E é por isso que ele vai e cumpre seu objetivo. Não haveria, portanto, como outro ser racional nos substituir. A substituição tinha que ser feita por um igual, ou seja, alguém que tivesse a mesma natureza de nós. Todas as propriedades, todas as coisas próprias de um homem, estivesse, portanto, no lugar de homens. Cristo é este homem verdadeiro, este homem completo, e recebe toda essa carga de ira, e de sofrimento sobre si, para que pudesse cumprir. Irmãos, temos a próxima passagem, eu dividi ela aqui em pelo menos 4 partes. Acho que a gente não vai ter tempo nessa oportunidade, mas na próxima aula a gente continua, que era compreender que o Redentor tinha que ser homem em todas as coisas, não somente a aparência de homem. Aqui, algumas heresias dizem isso. Não, ele tem a aparência de homem, mas ele não é homem, ele é Deus, obviamente que ele é Deus. De uma maneira falsamente piedosa, reconhecendo os milagres de Cristo, reconhecendo sua divindade, mas dizendo que ele não era homem. Não, é óbvio que ele não é um homem, porque ele tem atributos de Deus, ele tem uma natureza divina. Então a gente vai ver isso na sequência. E abro agora para os irmãos, se alguém tiver alguma colocação, por favor, fiquem à vontade. Então é isso, meus irmãos. Pedi para o presbítero Leandro, pode fazer uma oração, meu irmão, por favor?